Olá, se você tem dificuldade de identificar quais causas estão gerando determinado problema, ou ainda mais, se você tem dificuldade de identificar a proporção que cada causa exerce dentro de determinado problema, esse vídeo definitivamente é para você. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como definir qual causa do problema resolver primeiro. Quando surge um problema, ele não surge em decorrência de uma única causa. Existem inúmeras causas que estão gerando aquele problema em questão. E dentro dessas inúmeras causas, algumas exercem maior proporção de influência do que outras. Mas antes da gente se aprofundar nisso, a gente tem que entender o seguinte: o que é um problema? Imagine a seguinte situação: que você se programe para sempre chegar no horário marcado em determinados encontros, reuniões ou aonde quer que você marque para ir. Mas acontece o seguinte, que você sempre se atrasa. Então, o seu resultado alcançado é diferente do seu resultado projetado. E isso é um problema. Outra situação, imagine que uma empresa que executa rede de esgoto projete executar X números de rede por dia, mas elas só consegue alcançar um valor de Y número de rede por dia. Então também existe uma diferença do resultado alcançado para o resultado projetado. E essa diferença é um problema. E existem dois tipos de problema, o problema bom e o problema ruim. E essa diferença negativa é um problema ruim. A situação que eu resolvi trazer hoje aqui para partilhar com você foi uma situação que eu vivi dentro de uma das obras que eu atuei e eu trouxe esse passo a passo para lhe mostrar como identificar qual causa está exercendo maior proporção de influência dentro de determinado problema. Então, o primeiro passo que você deve fazer é identificar o problema que você quer resolver. No meu caso, o problema que eu queria resolver era o da baixa produtividade de rede das equipes em questão. No caso, o resultado alcançado estava sendo diferente do resultado projetado. Então, eu queria resolver esse problema. Depois que você identifica o problema que você quer resolver, você parte para um segundo passo, que é você elenca as causas que você percebe que têm ocasionado o problema. E para elencar essas causas, você pode anotar no caderno, numa planilha do Excel, no Notion, aonde você quiser. Mas o importante é que faça. E um outro ponto importante é que você determine um período de observação dessas causas. Pode ser um dia, uma semana, um mês, você define. Dentro desse meu levantamento, eu passei em cada trecho de atividade e pude observar as causas que estavam gerando aquele problema. As causas eram as seguintes: a falta de organização, alimentação ruim, liderança ruim, falta de foco e todas essas outras causas aqui elencadas. Depois que você faz isso, você parte para o terceiro passo, que ele consiste no seguinte: você quantifica o número de vezes que as causas ocorrem ou ocorreram e classifica elas de maneira decrescente. No período de tempo que você determinar para a observação, você vai quantificar quantas vezes cada causa se repete. E no meu caso em questão, a falta de organização teve uma recorrência de 14 vezes, a alimentação ruim de 9 vezes, a falta de material 8 vezes, a falta de trabalho em equipe 7 vezes e todas essas outras causas tiveram as suas recorrências, tendo um total de recorrências de 63. E a questão de classificar elas de maneira decrescente é bastante importante. Você vai entender no próximo passo. Que esse próximo passo, você deve fazer o seguinte: você vai fazer uma razão simples.
que consiste em quê? Em dividir o número de vezes que cada causa ocorreu pelo somatório total das ocorrências. Uma divisão simples, no caso. No meu caso em questão, a falta de organização, peguei e dividi pelo total de recorrências, que deu um valor percentual individual de 22,22%. E você vai fazer para todas as causas que você elencar. Aqui, no meu caso em questão, as outras, alimentação ruim, teve uma porcentagem de 14,29% e todas as outras aqui. Depois que você faz isso, você verifica quais causas geram 50% ou mais das ocorrências. Só tomar aqui um pouquinho de água. Por que você deve fazer isso? Antes de falar o porquê disso, gostaria de falar um pouco sobre esse princípio. Que no caso, esse princípio foi o que eu utilizei. Em meados do século XIX, um senhor chamado Vilfredo Pareto, ele observou o seguinte, observou que 80% das propriedades de terra estavam na mão de 20% das pessoas. Ou seja, as terras não eram divididas igualmente. E algum tempo depois, um senhor chamado Juran, ele foi chamado para fazer uma análise de determinadas falhas bancárias. E nessa análise que ele estava fazendo, ele utilizou essas ideias de Pareto, no caso dessa proporcionalidade do 80-20. E ele percebeu também que nessa análise que ele estava fazendo, existia também essa proporcionalidade, ou seja, que 20% das causas eram responsáveis por 80% do surgimento dos problemas. E daí veio a ideia dos poucos vitais e muitos triviais. Ideia não, o princípio dos poucos vitais e muitos triviais, que ficou popularmente conhecido como o princípio de Pareto. Que o princípio de Pareto é essa análise de você verificar quais causas exercem uma maior proporcionalidade de influência dentro de determinado problema, o princípio do 80-20. Mas nem sempre a gente vai conseguir identificar isso fechadinho, 80-20. Mas a ideia em si é identificar quais causas exercem uma maior proporção dentro daquele determinado problema. Então, para fazer isso, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma porcentagem acumulativa. E como é que faz essa porcentagem acumulativa? A porcentagem acumulativa, ela funciona da seguinte maneira. A primeira porcentagem acumulativa, ela sempre será igual à primeira porcentagem individual. E as próximas é só uma soma de uma pela outra. No caso, a primeira porcentagem acumulativa, você vai somar com a segunda porcentagem individual. E isso vai lhe dar a segunda porcentagem acumulativa. E você vai fazer isso para todas, até chegar na última. E a última sempre vai dar um valor de 100%. E quando você fizer isso, você vai conseguir identificar quais causas estão exercendo 50% ou mais de influência dentro daquele determinado problema. E essas causas são as que necessitam de uma maior prioridade para serem resolvidas. Não que as outras não necessitem, todas necessitam ser resolvidas, mas essas em questão necessitam de uma maior prioridade, porque elas exercem uma maior influência dentro daquele determinado problema. Então,
situação que eu vivenciei, as causas que necessitavam de uma maior prioridade foram a falta de organização, a alimentação ruim, a falta de material, a falta de trabalho em equipe e a liderança ruim, que somando elas têm uma porcentagem de 68,25%, maior que 50%. Ou seja, essas 5 causas exercem uma influência maior de que 50% dentro do problema em questão. As outras causas não exercem tanta influência assim. Elas precisam ser resolvidas, mas não exercem tanta influência assim. As que necessitariam de uma maior priorização seriam essas. Mas você pode ir um pouco mais além. Como seria esse um pouco mais além? Seria o Pareto ao extremo. É uma ideia que tem num livro chamado A Única Coisa, que eu vou deixar até o link desse livro aqui na descrição do vídeo. Se você quiser adquiri-lo, você pode utilizar o meu link de afiliados da Amazon. E ao fazer isso, você também vai estar ajudando a esse canal. E o que seria esse Pareto ao extremo? Seria o seguinte, de você, a partir do momento que você identifica quais causas estão exercendo maior influência dentro daquele determinado problema, você faz o 20% dentro dos 20%. No caso, você identificou os 20% que estão exercendo maior influência dentro daquele determinado problema. Então, você vai identificar dentro desses 20% um novo 20% que estão exercendo maior influência dentro daquele determinado problema, até que fique apenas uma única causa que exerce maior influência dentro daquele determinado problema. E essa única causa seria a que precisaria de uma maior priorização, que no meu caso em questão era a falta de organização. E alguns lembretes. O primeiro, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário para que eu tenha uma noção de que esse assunto lhe interessa. Um outro lembrete é, eu lancei um playbook chamado Como Romper com a Barreira do Planejamento. Se você tem dificuldade de se planejar, esse playbook é para você. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Então, um grande abraço e até a próxima.